Boa tarde, galera. Opa, que bacana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma mesa para a gente trocar ideias aqui na Bienal. Antes de começar, uma coisa que eu acho muito bacana, muito importante, é esse nosso encontro. É a gente poder estar aqui sentado em roda para trocar ideia, para ouvir histórias. Isso é o que nos faz mais humanos. Só nós humanos somos capazes de sentar em roda para ouvir histórias, para ouvir relatos, e assim a gente vai formando a nossa opinião, né? Então, num momento como esse que a gente está vivendo, é muito legal a gente poder estar aqui tranquilamente, com muita civilidade, trocando ideias. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado aos nossos convidados, Márcio Buzelin, tecladista, compositor, arranjador do Jota Quest. Prazer estar aqui. Lobão, grande artista da música brasileira, hoje em dia também reconhecido como um grande autor da literatura brasileira, muitos sucessos, tanto literários quanto musicais. E aqui do meu lado, uma pessoa que é uma grande referência para mim, Patrícia Palumbo, uma das jornalistas das maiores conhecedoras da música contemporânea brasileira, tem um programa de rádio chamado Vozes do Brasil, há mais de 20 anos no ar. Hoje o programa da Patrícia está em 10 rádios pelo Brasil, né, Patrícia? E ela está lançando um livro que tem entrevistas maravilhosas com muitos dos nossos artistas. Então, hoje, nessa nossa mesa, vamos falar sobre a música, a história que a gente canta, né? A música brasileira, que é uma referência, talvez a principal referência, nosso principal produto cultural, né? Que nos dá um orgulho tremendo, né? Da nossa música brasileira. Então, vamos falar um pouquinho sobre música, literatura, os processos musicais e literários, e assim a gente tenta contar um pouquinho mais da nossa história aqui no Brasil. Bom, vou começar pela Patrícia Palumbo, que já está há tanto tempo trabalhando com a música brasileira. Você que já entrevistou essa gama inteira de artistas, todos esses nomes já passaram pelo programa da Patrícia, estão no livro da Patrícia. Então, assim, uma pergunta bem genérica, Patrícia. Qual é a história do Brasil que a gente canta? Nossa, bem genérica, né? E gigantesca, se eu pudesse responder aqui com o tempo, mas eu preciso dar espaço para os colegas, né? Mas acho que assim, a música brasileira, ela tem, como toda música, aliás, ela tem uma possibilidade, uma potencialidade de ser cronista do seu tempo, né? Eu acho que as canções, elas são do seu tempo. Claro que há aquelas que seguem, né? Que não são datadas. Ser do seu tempo não é ser datada, mas é você traduzir em forma de canção aquilo que está acontecendo culturalmente, socialmente, amorosamente, muitas vezes, né? Eu me lembro quando saiu um disco, sei lá, do Chico Buarque, um tempo atrás, um colega meu, jornalista, falou que o Chico estava super acomodado, que as canções dele não tinham mais nada a ver, para aquela geração de quem estava fazendo 25, 30 anos. E que um cara como Rômulo Frois, aí sim estava fazendo grandes canções. E o que eu disse a ele foi justamente isso. Eu acho que as canções têm seu tempo, as canções têm... O Chico vai fazer uma canção de amor para uma pessoa de mais de 70 anos. E o Rômulo Frois ou a Tulipa Ruiz vai fazer uma canção de amor para quem tem 30, para quem tem 25. Então eu acho que sim, a música é capaz de contar a história de um país, a história de um povo. Essa seleção que está aqui é só a seleção deste livro. No programa, que tem 21 anos, eu já entrevistei muito mais gente, né? Um programa que já foi diário. Lobão já esteve lá, o Jota Quest já esteve lá, a gente já teve sei lá quantos. Mas imagina, se o programa era diário, eu não sou boa de matemática, eu sou do grupo de humanas, né? Mas assim, é muita entrevista, é muita gente. E me diz uma coisa, você entrevistou todos esses nomes, esses artistas, de estilos muito variados, né, da nossa música. Você consegue perceber um elo entre eles? Tem alguma coisa assim que é similar em todos os nossos artistas, nossos compositores?
Uma coisa que eu acho muito bacana do trabalho da Patrícia, quem tiver a oportunidade de ler o livro, é o quanto você vê o jornalista preparado para aquela entrevista. A Patrícia, ela vai muito estudada, além, eu acho, de um prazer, de você gostar muito da nossa música, passa, antes de cada entrevista, que você realmente estudou a obra daquele artista e antes de encontrá-lo para uma entrevista. Então, você consegue enxergar uma similaridade, algo que permeia o nosso cancioneiro? Eu acho que existem, né, artistas que têm um caminho muito próximo e outros que negam completamente aquele mesmo caminho. A gente pode pôr o próximo slide aqui, olha só. Rita Lee, na época dos Mutantes, quando ela conheceu os tropicalistas, né, que ainda não eram os tropicalistas, foi ali que ela ficou completamente fã da música brasileira, porque até então o que ela ouvia era música internacional. Aí a gente conversa sobre tropicalismo com ela, como conversa também com Tom Zé, que diz: eu era incapaz de tocar, mas sonhei o arranjo todo. Tom Zé, se a gente for levar ao pé da letra, ele é o único tropicalista de verdade. Ele é o único antropofágico. É o único que segue fazendo aquela desconstrução toda que eles se propuseram fazer naquele momento. Aí a gente põe Luiz Melodia, que diz que para ele o tropicalismo não quer dizer nada. Que para ele tem muito outro assunto. Tem os sambistas do morro, tem o povo lá que fazia canção antes da bossa nova. Então, sim, tem similaridades, mas também tem grandes distâncias entre eles. Bom, Márcio, você e Jota Quest estão... Até mostra aí para o pessoal a capa. Vocês estão lançando agora um songbook do Jota Quest, né? E eu achei curioso se lançar um songbook. Nos dias de hoje, do streaming, da era do digital, né, Lobão? A partitura é o primeiro registro da música. Antes de existir partituras, a música ela só podia ser tocada ao vivo, ela não tinha como ser reproduzida. A partir do momento que começaram a lançar partituras, a música poderia ser tocada por outras pessoas que não aquele artista, não aquele músico, compositor. E eu achei curioso, o Jota Quest, uma banda pop rock, talvez a maior banda pop rock do Brasil atualmente, né? Não tô exagerando. Talvez a maior banda de pop rock atualmente, uma banda absolutamente também ligada aos dias de hoje, que também sabe trabalhar muito bem o digital, e de repente vocês lançam um songbook, partituras. De onde é que veio essa ideia? Por que isso? Esse convite veio do Barral, que é um amigo nosso lá de Belo Horizonte, que tem uma editora. E quando chegou a mim, eu fiquei muito entusiasmado, porque eu, como tecladista, eu estudei piano e dentro desse método ortodoxo lá. Antigamente, quando o músico tinha o tempo para se dedicar, foco para se dedicar, tinha que ter aquela construção de uma história até conseguir uma banda que tivesse alguma notoriedade, ou seja, diferente de muito da geração atual, que quer as coisas muito instantâneas. Então, de repente, chegou e me veio uma memória afetiva, que quando eu começava a querer sair do erudito e tocar música pop, eu ficava tentando tirar as músicas de ouvido e ficava meio perdido ali no Supertramp, no Queen, e comprava o songbook. Colocava lá e falava: oh, caramba, é aqui que está o detalhe da nota. E isso ajuda muito. É um professor autodidata, ajuda a ser um professor autodidata, o songbook. Como é que foi o processo? Você que escreveu as partituras, como é que foi o processo de feitura desse livro? Na verdade, tinha um maestro, o nosso querido Bicudo, lá de Belo Horizonte, aí a gente mandou 100 músicas para ele, autorais, e ele tirou 60. E aí a gente ia pessoalmente, eu no piano, ele no violão, mas o interessante é que a gente ia ouvindo a banda inteira. Porque uma banda tocando é diferente de um violão tocando quando a composição sai. Tem uns instrumentos de melodia, de harmonia, que em conjunto, o baixo às vezes inverte, vai na quinta, vai na terça, mas como você escuta para tocar no violão e soar aquilo que você escuta a banda tocando, é um exercício. Então a gente fez esse exercício e foi um aprendizado muito interessante para mim particularmente, porque foi a primeira vez que eu analisei pragmaticamente o que a gente faz de forma intuitiva, que é a música, ainda mais uma banda que você não controla o que cada um vai fazer.
E ali eu consegui perceber traquejos da banda, do Jota, que cria a identidade, e aí ficou tudo aqui que a gente conferiu, e foi um trabalho assim, de aprendizado muito legal. E, obviamente, por ser uma banda de pop rock, a gente colocou algumas curiosidades de pop que está dentro do mercado, que é quando a gente escreveu a primeira ideia da primeira música, tem a primeira cifra que eu escrevi quando compus uma música, que saí do banho, saí lá, escrevi a cifra rapidamente. Então, tem uma história da construção para poder chegar até aquilo que as pessoas escutam hoje na rádio, nas plataformas digitais. E muitas vezes, quando a gente vai tirar alguma música, assim, curiosamente, tem alguma dúvida, você vai ali nos sites de cifra, está tudo errado. Aí eu falo, caramba, está tudo errado, não é isso que a gente faz. Então, aqui estão as verdadeiras, do jeitinho que a gente criou. Eu sei que o livro foi lançado há bem pouco tempo, mas já tiveram algum feedback de fã ou de algum músico amador que já tenha entrado nesse universo das partituras? Muito. Tinha pessoas que já não estavam mais tocando, que começaram a voltaram por curiosidade. Tem músicos iniciantes que procuram a gente bastante, filhos de amigos que estão... E eu sempre presenteio. É um souvenir que eu acho que tem um valor agregado emocional. É muito bom para a gente. Bacana, bacana. Então, e deu para você também valorizar mais a sua música, né? Vendo elas... Você acha que valoriza a música, você ter ela na partitura? Eu acho que sim. Eu acho que é um registro verdadeiro. Ele é de raiz, né? É de raiz. Não é aquela coisa passageira e fugaz que a gente vê tanto aí no meio digital, que às vezes perde um pouquinho da qualidade, do detalhe, da construção toda para poder chegar no resultado final. Lobão, você é um grande autor. Você se revelou, né, um grande autor nacional hoje. Livros muito bem vendidos, né, a sua biografia, o manual lá que você escreveu também. E agora você lançando o guia politicamente incorreto dos anos 80, onde você também mergulhou na obra da sua geração, não só a sua, mas principalmente dos seus colegas. Isso te motivou até a fazer também um disco, né, com regravações, com versões, você fazendo versões dessas obras. E o que você encontrou? O que você enxergou diferente a música dos anos 80, quando você fez essa pesquisa? Eu li o livro e parece... Eu meio que já sei, eu acho a resposta, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre o cancioneiro dos anos 80, e você como integrante disso. O que você encontrou? Eu vi que você valorizou bastante, inclusive... artistas que eram, consideraram desafetos seus, e você pôde agora, talvez, com serenidade, quando senta para escrever um livro, ver que uma coisa é a pessoa, uma coisa é a opinião, outra coisa é a obra. Enfim, queria que você falasse um pouquinho o que você encontrou nessa sua pesquisa, nessas suas reouvidas dos álbuns todos dos anos 80, no processo do seu livro. Bom, primeiro de tudo, Bruno, eu nunca tinha ouvido um disco sequer dos anos 80, nem os meus. Por exemplo, eu ameaçava o Cazuza de fazer uma parceria. Eu falei assim, olha, você jamais ouse me mostrar a sua versão, porque eu vou ter que aturar a minha. E eu sou músico, ainda me viro. Você ainda fica mais refém dos produtores musicais, fica muito pior do que o meu. Então, nunca me mostre. Então, eu nunca ouvi. Eu só ouvia meus discos até a hora que eu lançava. Depois nunca mais ouvia, morria de vergonha, né? E tudo que eu ouvia até então dos anos 80, eu ouvia no rádio e detestava, achava uma porcaria, assim como achava uma porcaria o que eu fazia. E achava uma porcaria e havia uma razão real para aquilo, e eu só entendi quando eu estava fazendo o livro. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: quando eu aceitei fazer o livro, eu falei, oba, eu vou detonar todo mundo. Oba, vai ser legal que eu vou descer. Você foi convidado a fazer o livro, não foi uma ideia sua? A Leilinha da Leia que me convidou, eu falei, ótimo, vou morrer de rir, vou me divertir muito. E é o que eu estava fazendo. Até o 8º capítulo, eu não tinha ouvido nada, eu só estava recolhendo as minhas lembranças e estava detonando todo mundo com muita tranquilidade. Até a hora que eu falei assim, peraí, você tem que ouvir. Eu morro de asco de ouvir o som daqueles discos. Mas aí eu
meditei, concentrei, tinha um exercício de humildade estratégica e comecei a ouvir os meus próprios discos. E aí eu comecei os discos da Blitz, os discos que eu participei, da Marina, do Richie, Lulu não tinha gravado com o Lulu. Mas eu comecei assim, aí eu achando um horror o som, mas aí eu ouvi cena de cinema eu falei, mas a música é legal, a letra é bacana, tudo bem feitinho. Comecei a ouvir o Richie e falei, pô, a produção do Richie era acima dos normais, em termos de produção musical. O disco da Blitz é um horror que eu gravei bateria. É um dos piores, assim, mas a ideia... Aí eu comecei, mas a ideia é muito legal, as músicas são legais. E aí eu comecei a me entusiasmar, tendo que me abstrair. Porque as pessoas não entendem, mas rock, o rock para mim é produção. Rock é timbre. Se não tem timbre, não tem rock. Porque você tem 2 acordes. Se você faz um som com 2 acordes mal produzido, você não tem nada. É muito difícil. Por exemplo, o produtor musical, ele foi mais ou menos concebido do jeito que nós conhecemos através do rock. O George Martin foi o primeiro grande produtor musical que foi... E é um autor. Eu considero, dentro do rock, o produtor musical, o que veste, que dá roupagem, a linguagem da música, é coautor. E eu achava Lobão, para você não botar a mão na antena do microfone. Eu achava um estupro sonoro pela concepção, inclusive, de que todos aqueles diretores de gravadora queriam, que eram oriundos da Jovem Guarda, e queriam transformar aquele movimento uma sub-Jovem Guarda. Por isso a qualidade dos sons ser tão terrível, ser uma emulação do que já havia acontecido na Jovem Guarda, que era um sub-rock, né? E essa incapacidade de digerir, de metabolizar uma cultura que até então era refratária. Eu me lembro que tinha a Ana Maria Baiana, ela, em 1979, ela tinha escrito uma tese de que jamais, e ela tinha razão, jamais o rock poderia ser mainstream no Brasil, porque havia e há até hoje uma rejeição cultural incrível em relação ao rock. Um problema metafísico, psicológico, inveja do falo norte-americano, etc, etc. Então, isso tudo engendrou uma qualidade péssima na produção musical. Ao mesmo tempo, olha só que coisa engraçada, nós tínhamos um desgaste sonoro de mega produções musicais da MPB, que estava sob a égide do Lincoln Olivetti. Então, 77, 78, 79, você ligava a rádio, era o Lincoln Olivetti com Crooner na frente, né? Era o Djavan, era o Gilberto Gil, era a Marina, era a Rita Lee, uma puta banda, Picolé, Jamil Jones, aquela horn section, todas mais. Era uma produção em massa e aquilo acabou, aquele DX7 Yamaha, né? Preset 1, pum. Eles usavam aquele som de piano com aquele negócio acrílico horroroso. E aquilo dominava a cena brasileira, pastiche, e ficou tudo meio funk, era tudo meio funk, né? Realce, aquela horn section, tudo era igual, né? Todas as produções têm aquela cara. E eu acho que isso favoreceu essa coisa que ficou aquela dignidade enfadonha que a MPB começou a se tornar vetusta, coisa de sarau, e com essa coisa acrílica da produção, ficou muito careta, muito pastiche, e não era nem barro nem tijolo, porque não era exatamente sensacionalmente, artisticamente falando, e em termos de produção era kit, era horroroso, soava muito mal. E igual, todos iguais. Então, nessa brecha, aconteceu uma coisa engraçada, porque contrataram a Blitz querendo ser uma piadinha de Jovem Guarda. Só isso, nada mais que isso. Enquanto que esses diretores de gravadora, eles eram autores, Sullivan Massad, não sei, e eles queriam um cambono, né, para eles incorporarem. Então, eles queriam contratar bandas para que eles escrevessem as canções, e o Sullivan, aquele... Lee Jackson, né? Eles escreviam para botar para esse garotada tocar.
Só que essa garotada tinha um nicho de grandes autores, né? Cazuza, o Júlio Barroso, o Humberto Gessinger, o Renato Russo, o Roger, o Lulu. Só tinha excepcionais autores. Então, eles não conseguiam escoar esse material, mas transformavam esse material num lixo sórdido de música, bota a guitarrinha com coros, aí bota a guitarrinha, fazia tudo, encafonavam, porque o rock, na concepção deles, era um iê. E o que aconteceu foi isso. Quando eu comecei a ouvir com muito sacrifício para continuar o livro, eu desfiz os 8 capítulos, joguei tudo fora e comecei a perceber que houve um acaso mais heróico, porque eu percebi que dentro do cancioneiro popular brasileiro, com tantos obstáculos, a década dos anos 80 foi a década que mais número de grandes canções e morredoras foi construído desde o Orlando Silva, desde o Nelson Gonçalves, porque desde a Bossa Nova nunca se produziu tanta música excepcional com letra. E outra coisa, foi a primeira, porque nos anos 70, exceto os Mutantes, o rock brasileiro não soava, exceto Mutantes, Raul, não soava, era cacofônico, a melopeia não era legal. Então, a primeira coisa da canção que veio dos anos 80 foi assim, a canção extraordinária. Canções extraordinárias que hoje em dia você ouve e fala, poxa, o nível de profundidade de determinadas letras, mesclado com o poder de síntese, é uma coisa incrível. E eu só descobri isso na feitura do livro. E aí comecei a ouvir todos, inclusive os meus desafetos, né? E comecei a perceber grandes qualidades em todas essas pessoas, independente do nicho em que essas pessoas vinham. E a partir dali, eu entendi exatamente aquilo que eu não me sentia assim, ai meu Deus, eu estou arrependido daquilo que aconteceu. Eu simplesmente percebi que depois de 30 anos, aquelas músicas duravam. Elas estão ali, elas estão tão modernas ou mais até do que eram, a grande maioria delas. Então, elas sobreviveram e se fortaleceram. E por isso mesmo é que eu terminei o livro da maneira totalmente diversa que eu comecei e, inclusive, ainda me propus a fazer um disco, né, em cima disso. Eu achei isso bem surpreendente. Primeiro, lendo o livro, ver o Lobão também. Eu já te conheço, já tive com você em outros momentos. Eu sei que você é uma pessoa muito, pelo menos comigo, quando eu vejo, bastante afetuosa e legal, espirituosa, tudo que a gente sabe aí do Lobão. E eu achei o Lobão tão afetuoso no livro, escrevendo com tanto respeito pela obra do outro, independente do gosto pessoal, de gostar ou não, mas me passou assim um respeito pela obra dos seus colegas. Depois, quando eu vi que você ainda foi gravar Lobão gravando Engenheiros do Havaí, Lobão gravando Herbert Viana, eu achei isso muito bacana, me passou uma sensação, eu acho que o Lobão deve estar muito orgulhoso da geração dele. Estou muito orgulhoso mesmo e o fato de eu querer gravar, e gravei também algumas músicas minhas, eu gravei as músicas minhas para poder dizer, olha gente, eu não estou querendo dizer que eu estou resgatando, podendo mudar uma qualidade nas outras músicas, eu estou botando a mesma coisa comigo, a mesma coisa aconteceu comigo, então por isso que eu me incluí dentro de ser o intérprete também das minhas músicas. Eu acho que nesse exemplo, assim, nessa feitura, tem, pelo menos para mim, bateu uma coisa assim, muito legal para os dias de hoje, da gente ver que pessoas podem ter opiniões diferentes, você pode talvez nem gostar tanto daquela pessoa, pessoalmente, mas você conseguir ter o respeito. Mas isso é legal, sabe? Eu acho isso tão atual, tão importante, mas esse olha, exemplo, Bruno, Lobão. eu vou te dizer uma coisa importante. Essa coisa assim, estamos todos no mesmo barco. Mas eu acho que isso é muito em virtude de eu estar escrevendo um livro. Porque o livro, ele sobrevive a gente. E te dá um distanciamento, entendeu? também. Então você tem uma responsabilidade praticamente histórica. Então você vai dizer, olha, eu posso não ir com a cara do fulano, mas eu estou escrevendo um documento para que ele possa servir de fonte de informação para as pessoas. Então eu não posso sequer pensar em ser uma pessoa que leve para o relacionamento pessoal ou revanchista. Leviano, mesmo porque
basta você ter um mínimo de sensibilidade e ouvir com o mérito, com o merecimento e o respeito que as obras têm, para você detectar o valor delas, né? Para além da qualidade do livro, eu achei isso um exemplo, assim, Que legal. um exemplo para nós nos dias de hoje, a gente poder perceber que, cara, uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, ela não é sua inimiga, ela não é sua adversária. Exatamente. Estamos todos no mesmo barco. Se ficar todo mundo do mesmo lado, Isso. o barco vai virar. Não, a Né? convivência Então, eu acho, a gente tem que e ainda mais reaprender isso. eu tendo percebido isso numa obra do Lobão, que tem uma imagem pública que talvez fosse um pouco não associada a esse exemplo que eu estou falando, isso para mim me emocionou e eu falo aqui emocionado, porque eu acho isso um exemplo grandioso, enorme, e que a gente tem que exercitar essa possibilidade do contraditório, do controverso. E eu tenho a sorte, Bruno, conviver. de que, além de eu ter sido artista, eu posso ser o escriba da minha própria história. Então, eu pessoalmente, e ao invés dessa imagem que criaram em torno da minha pessoa, eu mesmo posso desfazer esse flagrante. Isso é uma dádiva, né? Muito, muito bacana. Patrícia, voltando aqui a você, assim, você que esteve com a história da música brasileira contemporânea, né? Passou pela geração dos 70, dos 80, dos 90, dos 2000, estamos aqui na década do 2010 e você consegue ver assim não sei se a palavra seria qualitativa, mas diz os anos 60 ficou marcado por isso, os 70 foi isso, os 80, é possível a gente... É quase leviano que eu estou te pedindo, assim, mas botar em escrivaninha, assim, o que marca a geração de cada uma dessas décadas que você passou? Até a gente chegar nos dias de hoje, o que são as letras das músicas brasileiras dos dias de hoje? A gente volta àquele assunto que começou a nossa conversa aqui. As letras, elas têm a ver com o seu próprio tempo, né? Quando a gente fala dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40, cada uma tem o seu contexto histórico, né? E se a gente passar, eu trouxe super trunfos, né? Como eu falei. A gente passando o próximo slide aqui, Gal Costa, falando dos anos 70, ela aqui, 69, 70, por aí, quando ela ficou, o pessoal foi exilado, ela ficou fazendo som com o Jades Macalé, fazendo som com o Ali Salomão. Então, ela estava aqui representando toda uma geração libertária, né, que estava atrás de uma revolução qualquer, estética, cultural, e ela acabou ficando como uma peça de resistência, vamos dizer. Aqui ela fala de tropicalismo, mas era muito mais do que isso. Na sequência, ela fez Índia, quando ela aparece... Quando a capa de Índia é só a parte de baixo do biquíni, que foi super escandaloso. Então, aí na sequência tem Jades Macalé, maravilhoso, que é um cara, a gente ainda há pouco estava falando de Severino Araújo, um cara que foi copista, portanto, escreveu as partituras à mão para a orquestra de Severino Araújo, a grande orquestra Tabajara. E esses dois, na minha opinião, Gal Costa e Jades Macalé, fazem parte de um momento muito importante da vida musical aqui no Brasil, porque eles estavam ali seminando o pop brasileiro, né? Com as parcerias com Lani Gordon tocando guitarra. Gordon, Bruce Henry, Tuti Moreno, o Power Trio que tocou também o Expresso 2222. Pois exatamente. Era aquele Power Trio de rock, né? Músicos excelentes que fizeram esse sincretismo. Agora, há pouco tempo eu falei com o Macalé, ele falou, olha, Lobo, eu estou ouvindo Jimi Hendrix agora, mas só que no volume 1. Ele é um excelente guitarrista, além de ser um excelente violonista, e um grande sambista de break. Sim, maravilhoso. Ele é o herdeiro de Moreira da Silva. Total, também, fez um disco maravilhoso, 4 batutas e um coringa, né? E aprendeu o violão no violão do Turíbio Santos. Né? O instrumento dele, o violão preferido dele é um violão que pertenceu ao Turíbio Santos. Então, sim, existem marcas nessas décadas todas. E acho que os anos 70, a gente teve essa onda que
bastante reprimida, obviamente, a gente está vivendo uma ditadura. Nos anos 80, a gente teve o rock todo que o Lobão contou aqui. Nos anos 90, começou a ter uma mistura entre o rock e a MPB, né? Cazuza. Se permitiu, nos anos 90, nos anos 80 era proibido Era misturar proibido, rock. exatamente. Assim, o roqueiro detestava, o sambista não gostava. Eu levei muita lata por causa disso. Nos anos 90, até o Sepultura fez o melhor disco que o Roots, Bloody Roots. Aí Marisa Monte apareceu. Marisa Monte, O a Rapa, Cássia Eller, Planet né? Ramp, O Raimundos, Chico Science. o Chico Science, Nação Samba Zumbi. começou a misturar com rap, não é? O D2, o Planet Ramp, É né? isso aí. E nos anos 2000, essa diversidade começou a virar o mainstream, se você for pensar. Hoje em dia, todo mundo mistura tudo, né? Então, sim, as décadas, elas têm marcas muito fortes, mas a música brasileira tem uma qualidade que eu acho que é o que destaca ela na música do mundo, que é essa absurda diversidade, né? A gente pode ter convivendo numa mesma década e fazendo igual sucesso, né? O sucesso é um conceito que a gente não vai usar aqui nessa roda hoje, mas fazendo música da mesma forma, uma banda como Jota Quest, sei lá, essa molecada fazendo sertanejo feminino, Ana Vitória, né? Não vamos entrar no mérito nenhum, não vamos discutir nada disso, mas o que eu digo é possível conviver no Brasil com essa diversidade musical, o que é maravilhoso. Márcio, você é músico mineiro, uma banda mineira, Jota Quest, a gente estava antes também falando, valorizando tanto, né, os músicos, a cena mineira da nossa música, né, de Lô Borges, Beto Guedes, Milton Nascimento, Toninho Horta, uma galera muito bacana da música brasileira. Você consegue enxergar no Jota Quest alguma linhagem por aí? Você enxerga ali uma mineirice no som do Jota Quest? Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria também te perguntar é, hoje a gente vê a música, ela em grandes eventos, ela é quase que a trilha sonora para alguma outra atração, a balada, a pegação. Eu estou errado? Não, está certíssimo. Em relação à influência, é óbvio que a gente tem, porque os nossos pais ouviam os LPs ali da música mineira, Milton Nascimento e todo o Clube da Esquina, que tem uma qualidade realmente diferenciada e uma característica, uma identidade muito própria, que é muito considerada, inclusive, fora do país. Então, apesar do mineiro ser um pouco retraído ali em termos de expansão de mídia, de exposição como o Clube da Esquina, o Toninho Horta vai ali para fora e o pessoal endeusa. Isso também, exatamente. A música mineira, ela é reconhecida muito no mercado musical. E eu percebo, depois até eu coloquei aqui uma observação, que no songbook, as melodias do Rogério, que vem de sul de Minas, da terra lá, Wagner Tiso e todo mundo, ele tem uns traquejos, sim, de música mineira nas melodias e alguns acordes ali com sétima e nona, aquela coisa do suspenso, a gente usa. Então tem um temperinho da música mineira, aí com muito orgulho, porque a gente tem muito orgulho. Diz o Toninho Horta que tem a ver com os desenhos dos morros de Minas, né? Que é aquela coisa que não fica aquele flat bossa nova, fica um negócio que você sobe uma ladeira, desce um morro, sobe outro. Né? É verdade, faz sentido. Em relação à função da música hoje, nos grandes eventos, a função da música, você acha que ela mudou muito? Eu acho que a música... A música ainda é capaz de criar uma contracultura ou de mudar o pensamento de uma pessoa? A gente estava falando ali, Patrícia, a gente estava conversando rapidamente sobre a dificuldade de um Jimi Hendrix hoje aparecer e virar um artista que está dentro do mercado, porque o artista hoje, para poder fazer parte da indústria, ele tem que se entregar bastante e se integrar bastante em todas as ações, principalmente digitais. Não adianta você colocar uma empresa para representar ali, uma pessoa jurídica para representar o artista e falar com o público, que hoje tem um alcance gigantesco, né, Lobão? Você falou um negócio da internet, já viralizou, já virou polêmica, polarização é toda. Então tem que ter uma entrega muito maior do que do artista no mercantilismo do que simplesmente a arte,
que não é simples nada, é linda, né? Que é uma coisa gigante. Então, exige-se mais do artista nesse sentido. E eu acho que a música é a trilha sonora de todo mundo, independente de classe social, independente de qualquer situação. Sempre você pergunta para alguém qual é a música que ela gosta, ela vai falar. Se você for falar assim, sobre música e literatura, se você pegar assim, o Bukowski seria o Ramones. Então, tem umas comparações assim, de identidade. O que eu talvez perceba que possa estar, de alguma forma, prejudicado, é que aparecem alguns artistas que trabalham com entretenimento e menos com o cerne da música e da arte, e aí vira aquele multirão que fazem uma trilha sonora, mas poucos têm uma identidade forte. Aí aparece aquela peneira virtual que um ou outro sobrevive há muito tempo. Não, e o Lobão falou uma coisa muito interessante a respeito do Lincoln Olivetti, num certo momento que aquela sonoridade dominava, era uma estética, né, uma plástica, vamos dizer, que dominava um certo momento. E a música muito popular, a música que toca nas rádios mais populares, ela tende a ser uma música meio tom, né? Aquela coisa estratificada. Então tem um modelo e esse modelo vai se repetindo e várias bandas iguais vão aparecendo. Você sabe, e os Patrícia, meios de comunicação ficam massificando a chegou isso. ao exagero, ao paroxismo. Na época, quando saiu aquele pagode, aquela rapaziada que tinha aquele alcinha de boquete, aquele topete, alcinha de boquete, Teletubbies, né? Aqueles Teletubbies sambistas. Eles eram fofos, né? Um samba fofo. Era tudo tão estereotipado. Por exemplo, eu fui querer pegar uns takes meus para fazer. A Elza Soares fazendo o vocalista do Revanche na gravadora. Eu soube que eles pegaram e apagaram aquilo e fizeram. Sabe o que eles faziam para produção de pagode? Eles gravavam 12 faixas com uma base, e botavam um monte de pagodeiro, vários conjuntos de pagode, iam fazer com aquela base. Com a mesma base. Isso acontece hoje com a música sertaneja. Você vê que é a mesma base. Então, mas agora tem uma coisa, eu vou tentar ser poliano também dessa vez também, que eu acho o seguinte, nós temos ciclos, eu acho que a música está ficando vulgarizada ao extremo, e isso, de certa forma, é bom, porque ela vai ocasionar um fartão, vai dar um fartão, entendeu? E, por exemplo, eu falo isso porque eu tenho visto movimentos incríveis de artistas de vários estilos. Por exemplo, tem um aplicativo chamado Sound Club, que você abaixa de graça. Tem mais de 30 mil exposições de vídeo, mais de 5 mil artistas, bandas. E é interessante, até por uma pesquisa, porque a maioria desses artistas que estão ali, eles não sofreram, eles sofreram um filtro de influências do que nós estamos conversando sobre esse mainstream. Está ficando muito pervertido. Então tem bandas tocando rock, como... Da onde daquilo? Não parece aquelas bandas experimentais do Multishow, né? Não, são coisas muito diferentes e artistas de várias áreas. E então eu percebo que a música é meio indomável, sabe? Chega uma hora que a criatividade acaba brotando numa área em que você está tapando todos os buracos. Nós tivemos muita influência agora, desde os anos 80, eles queriam, desde as gravadoras, antigamente tinha aquelas renovação de contrato, luvas, os artistas eram tratados com tapete vermelho. Aquilo começou a ficar muito oneroso. E, a partir da nossa época, começou a ver o artista descartável. Você assinava um contrato de 4 anos e o cara pegava, jogava fora e contratava outro. Hoje nós chegamos, hoje em dia, a esse patamar. O que significa que a música, quem domina o mercado musical do mainstream é mais o empresário, é mais o diretor, o produtor musical, que contrata ocasionalmente artistas que estão ali no mercado, fazem aquela coisinha, depois jogam o artista fora. Então, como a tecnologia permite isso acontecer, você tem Pro Tools, você tem muitos efeitos, você tem afinômetro, você pode pegar um cara qualquer e fazer. Então, isso vai se desgastar. Eu acho que vai chegar uma hora que isso não vai se sustentar. Ok.
Temos perguntas da plateia? Alguém quer fazer alguma pergunta? Opa. Só apontar. Oi, boa tarde. Sou contemporânea do Bruno, estudei com ele. Que bom te rever aqui. Ótimo. 30 anos que eu não vejo ele. E mais ou menos não, eu te amo, você pautou a minha vida roqueira, uma vez roqueira, sempre roqueira, né? E eu sou da época do Circo Voador, tive todos os shows que você fez, no Morro da Urca, tudo isso. A minha pergunta é o seguinte, para mim o rock dos anos 80 até hoje, né? Não por um saudosismo, mas eu vivi muito essa época. E foi uma época muito pós-ditadura. Então, o rock, eu acho que ele veio com uma coisa underground e de revolta, de bater contra justamente essa coisa da bossa nova, bonitinha e tudo. A gente hoje vive um retrocesso político, que a gente vive num governo extremamente ditatorial e que a gente pode se assemelhar cada vez voltando mais à década de 70. Eu vejo a minha filha, que tem 19 anos, eu tenho 51, ouvindo Cazuza, ouvindo Raul, ela conhece, né? Obviamente por minha influência, mas ela ouve esse pessoal todo, Raul, Cazuza, Legião, essa galera nova, toda de essa 19. galera nova está toda ouvindo. Exatamente. Eu queria te perguntar, com esse nosso momento político extremamente preconceituoso e fechado, será que vai voltar esse rock dos anos 80, essa geração? Você acha que é uma... Por que essa geração atual está ouvindo essa galera dos anos 80? Porque por empatia, né? Por a pessoa se identificar com aquilo, porque é um gesto que você perdeu desses últimos anos, que é o artista ser um desbravador, o cara que vai dar cara a tapa, se arrisca, né, e enfrenta a situação, provoca. Tudo isso perdeu. Você hoje tem um monte de ursinho carinhoso que fala assim: oi, tudo bem? É todo mundo assim, oi. Não, mas tem tudo a ver com agora, mais ou menos, porque o mal tem anticorpos. O mal, ele se transubstancia. Por exemplo, imagina assim, o Hitler era um fofo, ele foi eleito o homem do ano para Time, ou seja, aquele bigode, aquele topete, naquela época, o mal ainda não tinha sido detectado, ele era um fofo, o Mussolini era um fofo, naquela época sim, eu só quero chegar até agora, entendeu? O mal, eu quero inclusive fazer um ensaio sobre o mal e seus anticorpos. Aí o mal ficou xúxico, o mal ficou cor-de-rosa, o mal era impalpável, né? Nós tínhamos a coisa do mal, ele ficou muito mais escorregadio, mais impalpável nos últimos anos. Ele foi uma sofisticação do mal, com a mesma letalidade, mas com uma carapaça. Oi, tudo jóia? E agora nós temos um governo em que o mal ele sofreu um retrocesso, ele não tem anticorpos. É um mal como se você pegasse um bang bang dos anos 30 e o vilão do Tomix, aquele de mal explícito, o grotesco, tosco, autoritário, altamente detectável, um mal absolutamente canastrão. Então, isso é um prato cheio, mas agora, eu não acredito que haverá de se ter, sim, o espírito de confrontamento, de provocação, mas como o mal tem anticorpos, a gente tem que duvidar dessa mutação de marcha ré 180 na curva desse mal. Então, a gente tem que perceber esse mal e a estética, eu espero que seja bem melhor do que a dos anos 80. Eu acho que nós temos uma safra de autores excepcional que está agora fazendo música excelente, né? E está desafiando o status quo, porque essa pessoa não quer entrar no mainstream, ao mesmo tempo que a gente aconselha, entre no mainstream, porque eu levei uma bronca do Big Boy. A gente entrou a gente era uma banda underground de rock progressivo, Vimana. Quando eu digo isso, é o Lulu, eu, Richie. E eu não fui nesse encontro, o Big Boy era meu ídolo. Aí o Big Boy chegou assim: para de fazer música de 6 minutos, 10 minutos, cara, de tocar para maconheiro de Zona Sul, lá no teatro, na Sessão Maldita, vai para os teatros, vão tocar no
programa de auditório, vão tocar em programa do Chacrinha, no programa do Bolinha, sabe? Vão tocar lá com a rapaziada, competir com o Valdir Soriano, ou Daí José, vão ser populares, né? Então hoje diriam vá furar a bolha, né? Vá furar a bolha. Vá furar a bolha, porque aí, são jovens ouvindo jovens, isso. né? É isso que E a única coisa que eu penso é que esse desafio desse pessoal que está se falando, eu tenho uma banda, a rapaziada da internet já supre nosso público, não sei o quê, mas é uma necessidade do Brasil como fundo musical. A gente precisa de um fundo musical legal para essa época. Tem gente que está fazendo muita coisa, está indo para fora, por exemplo, o Eagle Kill Talent, o Far From Alaska, bandas que estão cantando em inglês e estão indo para fora. Isso é muito legal, mas a gente precisa do cancioneiro brasileiro falar em português e ter um fundo musical dessa época para a gente repensar e reinventar o Brasil, né? Eu até acrescento uma coisinha aqui, junto com aquilo que você falou, sabe, Lobão? Existe uma quantidade tão gigantesca de músicas iguais e de falta de identidade em sua maioria, que uma forma de anarquia do jovem é ouvir uma coisa, nem que seja antiga, mas diferente. E ali ele se identifica com mensagens que às vezes faltam. É verdadeiro, porque não é uma armação, porque não é mentira. E sobreviveu ao tempo, né? Então, mas eu quero recomendar para sua filha ouvir Karina Burr, por exemplo, ouvir, né? Tem uma geração incrível aí. Hã? Lineker, maravilhosa. Lineker, Tulipa Ruiz. Tem um monte de gente bacana, jovem, fazendo música que tem a ver com o que está acontecendo agora. Mas fazendo um rock diferente, entendeu? É outra onda, não é rock como se fazia nos anos 80, porque não estamos mais nos anos 80. Mas eu acho que por trás dessa... Só um momento. Assim, o que eu acho realmente de qualidade, eu respeito o que a Patrícia falou. Eu não gosto muito desse pessoal que é um subtropicalismo de pobre cenográfico. O cara se veste de pobre, fala, eu sou primitivo, eu sou moderninho. Eles não têm grana mesmo, eles estão bem fudidos. Eu sou primitivo, eu sou meio eletrônico. Não, mas é uma maquiagem do pó. E assim, eu sou primitivo e misturo as tecnologias. Aquilo é uma coisa muito... O que eu acho que o fenômeno que está ocorrendo realmente é no underground. Esse pessoal é hypeado já. Estou falando do pessoal do underground, que você não conhece, não sabe nem quem é, tá entendendo? Então fazendo música de excelente. E outra coisa, não vem com esse filtro MP-Boyd, que você vê experimente da Multishow, aquele cara que bota um batom e canta, e é uma porcaria e só é esquisito, né? É gratuitamente esquisito. Não é isso. Pessoas originais que fazem música de qualidade e se recusam, inclusive, a aparecer no mainstream por um enfrentamento. Mas a gente tem... politicamente, estrategicamente, que chamar essas pessoas, dizer, enfrentem. Vocês têm que aparecer e projetar esse trabalho que vocês estão fazendo para o grande público, para se tornar realmente a trilha sonora do que o Brasil precisa, e não essa coisa pastiche. Eu acho esse o grande ponto, acho que é isso que está por trás da pergunta da Ieda, né? Assim, e o que a Patrícia falou, de precisar romper essa bolha, porque nos dá a sensação de que parece que a gente não tem uma voz, não tem alguém que nos represente na arte. É uma forma vil de censura. Exatamente. Bom, ele ali quer fazer uma pergunta, por favor, ali na ponta. Boa noite a todos, tudo bem? Um complemento da pergunta dela que me vem à mente, até talvez para todos, talvez como politicamente, nos anos 80, o rock se presenciou muito nisso, questionador, etc. e tal. Talvez, com o longo do tempo, para a atualidade, não teve uma dança das cadeiras, hoje mais o hip-hop faz isso, o rap, talvez esse espírito questionador, talvez o rock, como o Lobão comentou, o rock virou meio ursinho, mas isso trocou de cadeira. Talvez outro modelo, como eu vejo o rap, o hip-hop fazendo isso. Talvez. O que nos anos 80 o rock fez, esse espírito questionador. O rap já ficou debodê há muito tempo, ele se repete desde os anos 90 e está morto, né? Aí, mano, tá ligado? Pô, já foi muito. Eu acho que há representações em diversos gêneros, em diversos nichos, né? Eu acho que o rap pode não representar a mim e ao Lobão e ao Jota Quest e tal, mas o rap representa uma galera, como o funk representa uma galera. Mas o rap influenciou muito. Não, tudo bem, eu sei disso. O rap... Mas o que eu digo é que a representação pode vir também daí. Não, o que eu quero dizer é o contrário. Estou dizendo que não, o rap está datado, o rap não está morto já. O Diário de Detento é uma obra-prima.
Eu fiz Desdichado baseado no Diário de Detento. Ali estava no ápice do rap nos anos 90. Agora não, é datadaço. Nem o Public Enemy, tá entendendo? Já foi. Não é uma coisa que você fale assim, porra, a novidade agora, gente, agora eu ouvi rap. Não rola, não vai rolar. Eu acho, sinceramente, que vai ser o rock que voltará com toda a força. Se é puxando pra a brasa para pra sardinha dele, Não, né? não, eu faço Obviamente. MPB, eu sou músico popular brasileiro. Nosso amigo aqui, por favor. Depois eu vou. Opa, boa noite. Como vocês disseram, o rock é enfrentamento, é confrontação. Será que não é da natureza do rock, na verdade, ser underground? E a gente ficou mal acostumado nos anos 80 para ele ter Imagina, o rock conseguido. para os Beatles é underground. Mas quando ele Elvis Presley é underground. quando ele é assimilado pelo underground, será que não é exatamente aí que ele começa a perder? Não, senhor, o rock tem uma missão fundamental que é transformar o mundo, e transformou, né? E vai continuar transformando. Porque o rock, desde que ele existiu, começou a existir nos anos 50, eu acho que o rock começou a entrar, a substituir o que nós consideramos grandes clássicos da música erudita, assim, a partir de 66, 67, com Pink Floyd, com o Sgt. Pepper's Piper at Gates of Dawn. O rock it's a fine art. Sabe, você pegar David Bowie, Velvet Underground, você tem coisas que só o rock produziu, a música erudita deixou de produzir essas obras-primas para o rock tomar conta da vanguarda da música no mundo. Desde então até agora. Você vai, por exemplo, numa Fashion Week de moda, a moda é ditada ainda pela estética do rock. Você pega uma dupla sertaneja, o cara daria o bumbum para ser um roqueiro. Ele tem cabelo de rock, tem a tatuagem de rock, toca mal rock, é um sub-pop, né, o cocô do cavalo banho, mas é uma influência de rock. Né? E assim você tem toda a civilização ocidental, até K-pop, tem suas influências de rock. O rock é ainda a linguagem poderosa que agrega criatividade, aglutina todos os estilos. Eu acho que o rock é mais anárquico e mais democrático, porque você tem música erudita, você tem jazz, você tem samba, você tem tudo que você pode ter. O rock convive, transforma, mas é o rock, enquanto o olho do furacão é o epicentro criativo de toda a música contemporânea até hoje. Eu acho que isso é inexorável. Entendeu? Muito bem, ali em cima, por favor. Ali, ó. Patrick, lá em cima da arquibancada, por favor. Boa tarde, a minha pergunta vai para o Márcio e para o Lobão. Meu nome é Beatriz e nós somos de um site que fala sobre acessibilidade dentro da cultura pop. E a pergunta a música de vocês atravessou algumas gerações e dentro disso, nessa geração de hoje, qual a maior dificuldade que vocês têm de produzir música para essa geração? Na verdade, eu me recordo aqui da primeira entrevista que a gente fez no lançamento do primeiro álbum, que foi para a Folha de São Paulo, e o cara perguntou assim, o crítico, por que vocês acham que vocês vão dar certo? Vocês têm influência de black music, a gente realmente, o primeiro álbum tinha muito mais isso evidente, e estão entrando aqui para, não sei, não estou conseguindo fazer um comparativo, por que vocês vão acontecer? A gente sempre fez o que a gente sempre foi muito legítimo. E eu acho que atravessar a geração tem muito a ver aqui com o que o Lobão falou. Quando você entra numa onda e daqui a pouco a major muda de chave para poder investir em outro estilo e você cai junto com a onda. Então, você ter identidade, seja ela qual for, mas é você, é legítimo, isso vai te dando sustentação. Você vai nadando contra a maré em várias situações. Obviamente, você vai ter que aprender como fazer aquilo ser pop para poder atingir as pessoas de uma forma legítima, que não corrompa o seu trabalho, mas que muda a forma do marketing, a forma da divulgação, a forma que você chega até as pessoas. Isso muda muito, é radical. Muda o investimento da gravadora, a mudança é inevitável. Mas a legitimidade do que você faz, ela tem que existir. Eu acho que é isso que faz a coisa sustentar e atravessar gerações.
Bom, do meu lado é engraçado porque eu me desconstruí o tempo todo. Eu, por exemplo, quando eu vi que a minha prisão trouxe um público que eu estava detestando, que é um público que tinha uma curiosidade zoológica em meu PC, eu simplesmente me desconstruí, fui embora, tinha as gravadoras. Em 91, eu cortei o cabelo, fiquei gordo, comecei a tocar choro, Villa-Lobos, Ernesto Nazaré. Passei 5 anos tocando violão espanhol, me desconstruí completamente e foi a minha salvação. Porque aí, quando eu fiz o Nostalgia da Modernidade, eu fiz os 3 melhores discos da minha carreira até então. E enquanto a minha geração estava gravando acústico MTV, eu estava fazendo música nova. E música muito melhor, porque com os 5 anos que eu estudei choro, bar, música clássica, torroba e o cacete A4, me deu muito mais estofo, porque eu era um incidente, eu era uma figura incidental nos anos 80. Aí me reinventei ali nos anos 90. Quando eu lanço A Vida é Doce, eu me reinvento como empresário, porque eu lanço em banca de jornal, então aquilo transforma uma mídia, eu viro um artista independente, e ali eu mudo de público. Enquanto meus contemporâneos estavam com os quarentões, bebendo uísque, fazendo o acústico MTV, eu estava lá, era o ícone da música independente com a rapaziada totalmente nova. E esse público é engraçado que rejeita completamente o meu repertório dos anos 80, o que eu dou a maior força. E isso foi até o final dos anos 2000. Depois eu comecei a escrever livro, e é engraçado, tem gente que não me conhecia como músico, começou a me ler como autor e passou a gostar das minhas músicas porque eu vendo meu peixe, porque eu escrevo sobre minhas músicas dentro dos meus livros. E agora, eu escrevi já 4, vou para o 5º livro agora. E agora inventei uma nova maneira de me comunicar com as pessoas, que é resgatar minhas músicas, produzindo, porque agora me inventei como engenheiro de som e produtor musical. Então, por exemplo, eu faço masterclass, estou lançando Decadência avec Elegância, masterclass. Então, eu pego 1985, faço uma versão agora, mostro como eu fiz a música, como eu fiz a letra, e em 10 aulas eu mostro como eu gravei e como deveria ter sido gravado e quais são os erros que foram da gravação dos anos 80. Por incrível que pareça, isso daí, eu estou agora, está um sucesso, está sendo lançado em cursos. E o que aconteceu? Tem muita gente que fala assim, pô, mas até que enfim você deixou de falar, você voltou a fazer música. Eu não sei qual foi a repercussão que isso, eu nunca deixei de fazer música, evidentemente, mas esse tipo, que é muito recente, até mês passado não existia, primeiro eu estou resgatando por causa da sonoridade, que era péssima dos anos 80. Então eu pensei, eu vou dar uma aula sobre como produzir música, quero motivar as pessoas à criatividade e ao empreendimento, ao mesmo tempo estou resgatando todo o meu cancioneiro lixo dos anos 80. Então, isso é moderno, né? Muito bem. Eu vou olhar, eu não estou olhando muito para esse lado, aí depois eu volto para cá, tem o Elber aqui e você ali. Vou aqui um pouquinho e a gente volta para lá. Não sei quem aí. Escolhe aí. Boa tarde, meu nome é Ana. Para vocês hoje, a música... Aconteceu um empobrecimento da cultura, história, letra na música atual, em comparação à música dos outros anos, da década de 70? Vocês veem essa diferença, esse empobrecimento? Eu não. Eu também não. Eu acho que não há empobrecimento de jeito nenhum. O que a gente tem é uma dificuldade em encontrar, ouvir e consumir a música boa que está sendo feita no Brasil. Como o Lobão falou, tem uma coisa, né, que você tem que ir buscar mesmo. As rádios não tocam, as televisões não mostram, então você tem que ir buscar ou buscar curadores que façam isso para você descobrir a música que está sendo feita no país. Você aqui também quer uma pergunta, né? Pode ser, depois... vou pedir para a gente tentar fazer a pergunta de forma sucinta e as respostas também, para a gente poder atender mais pessoas. Então, boa noite a todos. A minha pergunta eu sempre gostei de rock, né? Deve estar notório. Enfim, atualmente, como seria a implementação do rock no sentido libertário com a cultura e a política que a gente está tendo atualmente e, principalmente, com esse conteúdo
um prazo de validade tão curto, né? Tudo é tão midiático e rápido, e se passa em poucos tempos, né? Assim, se tem poucos meses de sucesso, quando, na minha época, a gente ficava voltando na fita cassete para decorar a música com a caneta Bic, enfim. Atualmente, você tem tudo muito dinâmico. Como seria a implementação e a sustentação do rock nos dias atuais? Olha, eu acho que o que a gente tem conversado é justamente que essa nova geração, que eu considero muito mais talentosa, muito mais criativa do que a nossa, eles estão nem aí para serem implementados como cultura, eles não querem isso. Porque eu entendo muito por isso. Porque, por exemplo, eu sou um cara cheio de manias. Por exemplo, eu não aguento, eu estou tocando num show, eu estou fazendo um som lá, isso aconteceu, eu estava em Campinas, eu me lembro, eu fiquei muito irritado. Aí, de repente, as pessoas dançando, aí uma pessoa dançando como se estivesse no rodeio, dá-lhe peão. Nitidamente, ela falou assim, você não está aqui, você não pode fazer. Essa pessoa está contaminada para a morte, nunca mais ela vai ser curada daquilo, entendeu? Porque ela já está introjectada de intoxicação musical que nada vai fazer, porque a formação musical já passou. Então, os caras que fazem, não digo só rock, não, música criativa, de tudo, as pessoas que fazem samba maravilhosamente bem, choro, tem o pessoal de Niterói que toca violão de choro espetacularmente bem. Você tem um monte de manifestações musicais riquíssimas agora. Mas as pessoas, como tem um nicho, como tem a internet, como você tem uma relativa autossuficiência mesmo, assim, o cara às vezes prefere fazer um bico, vendedor de cachorro-quente na praia, depois ele toca. Por exemplo, o meu guitarrista, puta guitarrista que toca com os Eremitas da Montanha, ele tem uma banda chamada Astrovenga. É um power trio punk progressivo que só toca em rua. Eles abrem o chapéu, botam o chapéu e saem tocando em rua, nas ruas, sabe? E já tem um puta fã-clube. Quantas vezes a gente parava no aeroporto, pessoas iam falar, pô, Christian, Astrovenga, não sei o quê. Isso é heróico, né? E, ao mesmo tempo, é um fenômeno que você não tem, ao contrário do que o Márcio estava falando, uma imposição empresarial. Muito pelo contrário, eu estava no jantar de político, assim, antes da eleição, pegaram vários empresários, e um amigo meu falou assim, aquele cara ali é dono de um shopping center, é um mega empresário, adora rock. Falei, puxa, que legal. Mas só investe em música sertaneja. Você está entendendo? Então, o que acontece? Eu não acredito que o rock, ele veio por uma brecha histórica, apareceu naquele momento totalmente refratária, a cultura não queria aquilo. Na época da Tropicália, não sei se muitas pessoas não se lembram, mas a própria cultura vetusta brasileira era contra a guitarra elétrica, teve uma passeata contra a guitarra elétrica. Sabia disso? Sabe? E aí você tinha Paulinho não, Gal não, mas eu tinha o Gil, que estava namorando a Elis, a Bete Carvalho, o Egberto de Monte, Paulinho da Viola, um monte de gente lá, uma coisa de louco, né? Porque é o que eu falo, Freud explica, é a inveja do falo norte-americano. Então, o rock nunca foi, apesar de ser uma linguagem universal, é muito ainda, desde sempre, associado ao poderio colonialista americano no Brasil, né? Então, sempre vai ser uma questão muito problemática. Então, nem é que a gente pleiteie que o rock tome mais ou menos à frente, mas que artistas corajosos, criativos, seja de que estilo for, tenham uma estética mais ousada, mais refinada, possam entrar mais em contato com o grande público, porque o público precisa, o ser humano precisa de se nutrir de coisas ricas e interessantes artisticamente, principalmente a música. Então, a gente está num deserto musical terrível, né? Então, a gente precisa de gente criativa mostrando a cara o mais rápido possível. Eu vou aqui nela, depois eu vou ali, né? Você e ele ali. Eu queria fazer uma alusão, na verdade. Vocês estão falando de rock, mas é música, né? Então, quando vocês falaram, naquela época era só o Lincoln Olivetti, era tudo muito igual.
muito disso era porque a gente não tinha internet, muita gente não tinha acesso à informação. E a gente consumia música que as rádios tocavam, porque nem todo mundo tinha dinheiro para comprar LP, que era importado, enfim, tinha tudo isso. E hoje em dia veio a internet e acabou que chegou uma época que estava ajudando, e eu acho que agora chegou naquilo que, tipo, todo mundo tem acesso a toda a informação e a música ficou suja porque todo mundo quer colocar tudo na música e ficou tudo repetitivo e falta isso que vocês estão falando. Então, o quanto a internet ajudou e atrapalhou a música a chegar até aqui, o que a gente não consegue ter essa música de qualidade que vocês estão falando. Acho que a internet ajudou, não vou nem falar só a internet, mas o mundo digital, né? Essa coisa de você poder ter um estúdio na sua casa, de você poder fazer um programa de rádio dentro da sua casa, poder fazer um disco dentro da sua casa, e também por conta da rede, né, de computadores, você poder conhecer música do mundo todo. Tem a vantagem disso, que é justamente o acesso à informação, e tem a desvantagem disso, que é todo mundo poder fazer um programa de rádio, todo mundo poder fazer um disco, e tem uma massa de informação chegando, meio sem recorte, meio sem filtro, meio sem qualidade, meio sem cuidado. Então, o grande problema é justamente você, com essa imensidão de coisas, saber o que buscar, saber aonde ir, saber onde focar. Ouvir um disco, por exemplo, a gente estava falando disso hoje. Você não ouve mais um disco porque as pessoas lançam às sextas-feiras as suas músicas. Então, toda sexta tem uma enxurrada de músicas novas. É muito complicado você fazer esse filtro. Então, eu acho que o lado ruim de tudo isso é essa quantidade absurda de informação e a falta de foco, né? A gente tem tempo para mais 2 perguntas. Ela ali e depois você aqui, tá? Boa noite a todos. Meu nome é Emily. Eu queria saber a opinião dos 3 em relação... A gente está finalizando mais uma década e estamos começando mais uma. Quais são as expectativas e os medos em relação à música? Vamos tentar ser sucinto, tá, gente? Para poder ter a última pergunta. Eu não acho que a gente deve ter medo em relação à expectativa do que vai vir, não. Acho que cada um tem que fazer o papel. Igual a Patrícia estava falando, a gente às vezes critica muito a indústria, o consumo, a forma que a indústria tem investido em determinado nicho para virar o lucro, mas e você, que é o consumidor? Você tem liberdade hoje, mais até do que antes, para você fazer as suas buscas focadas. O meio empresarial é mais organizado do que os artistas. Aí não tem, em geral, o artista está ali criando, não estou falando de uma forma genérica, mas é isso, é você, simplesmente, o consumidor, escolher o que você quer consumir. E eu não acho que a gente tem que ser movido pelo medo quando se lida com arte, não. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que tentar dar voz para o quanto mais múltiplo possível a arte. A gente está aqui, ó, o país plural feito a gente tem, que é o Brasil, que tem espaço muito grande que a internet propicia. O que está faltando, talvez, uma organização para poder dar mais espaços para chegar a ter mais pessoas que estão começando a consumir a música, é a geração nova. E todo o excesso dá ressaca, né? Então, assim, como a gente está nesse excesso de informação, a gente está com ressaca da informação. Então, as pessoas estão buscando meditar, ouvir um LP outra vez hoje, né? A fita cassete está voltando. Então, não estou tensa. Mentira. Mas eu acho que, assim, a onda vai, a onda vem, né? Então, tá tudo certo. Olha, tem um fenômeno chamado nostalgia da modernidade. O progresso, ele não é uma retilínea, ele vai, volta, cai, vai para cima. Aí você sempre... Eu morava nos Estados Unidos em 89 e não tinha válvula, tinha acabado. Ninguém procurava no almoxarifado de empresas russas porque não tinha mais válvula. Aí a demanda, voltou a válvula, todo mundo quer tocar valvulado, analógico, o digital virou demodé. Hoje em dia é um luxo, o vinil está vindo mais em alta, o cassete, porque a melhor maneira, até então, não tem melhor maneira de você ouvir um disco do que o vinil. Então, não há nada a temer. Eu, pessoalmente, nunca estive tão motivado por todos esses entraves, obstáculos que
que ocorreram na minha carreira só me fizeram correr atrás. Eu me tornei meu produtor, meu próprio empresário, tive que compor melhor, tocar todos os instrumentos. E agora a única coisa que eu tenho de dificuldade é de saber quando que eu vou lançar a próxima música. Então, isso... E agora tenho o domínio total daquela coisa que eu não falei, da produção musical. Eu acho que isso cada vez mais vai acontecer com pessoas mais safas, mais criativas e que sabem que, hoje em dia, você não pode ficar se vitimizando. Poxa, a indústria, a rádio... Não, você tem que se safar em todas as posições. Eu acho que esse vai ser o paradigma da próxima década. Músicos criativos, poderosos e independentes. Boa. Vamos aqui para a nossa última pergunta, por favor. Lobão, eu queria saber qual é a sensação que você tem de ver a sua obra sendo revisada, que eu acho que é uma das coisas que faltam muito no rock e no pop rock. Nós tivemos uma experiência junto ao Rock in Rio, num projeto em que você tinha que gravar 2 músicas de pessoas que já estiveram no Rock in Rio. E aí o Jota optou por gravar uma do Paralamas e uma do Lobão, Decadência, Veca e Elegância. E assim eu já vi várias pessoas tocando músicas, gravando suas músicas. Qual é a sensação de, ao longo dessa estrada de muitos anos, você ver sua obra sendo revisada, vide que você está fazendo o mesmo? Dá um ciúme, você faz uma análise técnica, como é que você vê isso? Olha, antigamente eu era muito ciumento, sabe? E assim, quando eu fui gravar Me Chama com a Marina, olha, a Marina que me lançou, eu adoro, apaixonado pela... Mas quando ela me falou, você vai gravar a bateria. Aí, a hora do refrão, ela, nem sempre se vê. Eu falei assim, Marina, o refrão é o contrário, você tem que fazer nem sempre. É uma constatação grande. Mas eu tinha que tocar a minha própria música com o arranjo que eu achava errado dela. E a música era inédita, ela estourou do jeito. Eu falei, meu Deus do céu, vai estourar uma música que eu ficava horrorizado. Até o João Gilberto, quando gravou, ele me telefonou às 3 da manhã. Lobão, eu estou aqui. Eu falei, quem é esse cara? É o João. Eu falei, que João? João Gilberto. João Gilberto está me telefonando às 4 da manhã. Aí me botou um cassete e começou a botar... tem 8 versões do arranjo do cassete. Escolhe a melhor. Eu falei assim, mas João, não sei, como é que eu posso fazer? E eu falei assim, eu fui ouvindo. Aí eu cheguei a uma conclusão, eu falei assim, mas peraí, você tirou uma parte da letra, que nem sempre se vê Mágica no Absurdo. Por que você tirou a parte da letra, João? Mas eu não entendi. Porra, me telefonava. Eu também não entendi, mas, poxa, faz parte da música, né? Mas eu fui... o Nelson Gonçalves, que foi meu grande amigo, gravou Me Chama, e depois eu passei a ter esse desapego, que eu sou muito chato nesse sentido, mas é exatamente o que você falou. É uma forma uma constatação de que essa música tem uma perenidade, né? Porque ela está sendo gravada e regravada. E graças a Deus, eu fiz essas músicas com nenhum menor intuito delas se perdurarem. Né? Mas aí você vê, por exemplo, agora a gente recebeu mais uma petição do Bochecha, vai gravar Me Chama, né? E eu acho maravilhoso, eu adoro, fico muito feliz, muito grato também. Vamos ver quando uma dupla sertaneja resolver fazer um disco inteiro. Às vezes eu nego, né? Não, às mas, vezes bicho, eu censuro. Mas ia ser legal, né? Ia ser interessante isso. Eu adoro música sertaneja. Eu já toquei com Pena Branca e Chavantinho, né? Mas não é toda... Sérgio Reis eu adoro, Ami Sater, né? Não é exatamente essa que eu estou falando, mas só uma brincadeira. Tá bom, eu entendi. Eu fui ranzinhas agora. Mas... Ô, gente, muito obrigado, Márcio Buzelin. Muito obrigado, Lobão. Patrícia Palumbo. Muito obrigado, nossa galera que está aqui fazendo a linguagem de Libras. Muito obrigado a todos aqui da Arena Sem Filtro. A todos vocês, muito obrigado. Quem gostou, bate palma! Muito bom, pessoal. Quem quiser autógrafos, terá um espaço lá fora, ok? Quem está com pin de autógrafo, da Patrícia Palumbo e do Lobão ali fora, ok?